Tá quente hoje. Ó. Bem, recomeçar aí de onde eu parei, né? Tá. Sejam F uma função, P um ponto de acumulação do domínio de F, tá? E L o número real. Nós dizemos que tá horrível hoje. Esse ar tá funcionando, tá, pessoal? Hã? Eu acho que essa droga só tá ventilando. Nós dizemos que L é limite de f de x. Tá fino que tá novo, tá? Com x tendendo a P, nós dizemos que ela é limite de f de x com x tendendo a P, quando para cada epsilon maior do que zero, quando para cada epsilon maior do que zero, quando para cada epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio, estou escrevendo com força para ver se fica grosso, x no domínio de f e 0 menor do que x menos p menor do que delta, implica f de x menos L menor que epsilon, tá? Então, essa é a definição do limite finito, tá? Definição do limite finito é essa daí que aí está, tá? Tá bom? Nós dizemos que L é um número real, que L é limite de f de x com x tendendo a P, quando, tem uma vírgula aqui, quando para cada epsilon maior do que zero, desculpe a vírgula aqui, quando para cada epsilon maior do que zero existe delta maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira. Essa definição, ela traduz, ela mais do que traduz, ela aprimora essa noção intuitiva que você tem do limite. Porque a noção intuitiva que você tem é essa, ó. L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando x próximo de P em domínio de f, implica o quê? F de x igual a L, ou f de x próximo de L, tá? O que é que diz essa implicação aqui, essa noção intuitiva? Diz que a proximidade f de x de L é consequência da proximidade x de P. É essa a noção intuitiva. Só que o limite é mais do que isso, tá? Dizer que L é limite de f de x com x tendendo a P é dizer mais do que isso. É dizer o seguinte, é dizer que eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Tá?
Você que é aluno do bacharelado em matemática, tem que naturalizar essa definição o mais rápido possível. Se você quer ter sucesso nas cadeiras, principalmente as cadeiras que vêm aí pela frente, tá? Você não pode chegar nas cadeiras sem isso de forma natural, tá? Tem que estar na massa do sangue, porque essa é a definição. Cálculo só é uma coisa, gente, é limite. Limite é, vamos dizer assim, a quinta operação fundamental. Você tem as 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, e aí aparece o limite. Limite é uma operação, vamos dizer assim, fundamental, tá? A matemática ela estava travada até que apareceu o conceito de limite. E daí ela destravou e avançou há uns 4 séculos atrás, tá? Que essa é a definição. Vamos trabalhar só um pouquinho com ela. Eu não quero... Esse curso não é um curso, apesar do cálculo ser limite, tá? Mas o que me interessa mais são as consequências disso. Mas essa é a definição central do cálculo, tá? É a definição de limite. E aí eu chego e coloco, vou ser chato e digo, mostre que, por exemplo, o que é que você acha que é limite de, tá? 2x menos 3, tá? Com x tendendo a 2. Então, pontinho aqui, qual é a resposta que você... Qual é o número que deve aparecer aqui para fazer sentido essa pergunta? Hã? Quanto? 1. Porque a intuição diz que com x próximo de 2, 2x está próximo de quê? 4. Portanto, 2x menos 3 está próximo de 1. Isso é o que diz a intuição. Mas eu estou sendo chato, como sempre, e estou pedindo para você mostrar que isso é verdadeiro. Mostrar que essa afirmação é verdadeira. E se eu estou pedindo para mostrar, quando se demonstra em matemática, se demonstra à luz de um conceito anteriormente definido. Tá? Então, se você quer demonstrar, você tem que demonstrar por onde? Por aqui. Você tem que mostrar o quê? Que para todo epsilon maior do que 0, então vamos lá, solução. Tá? Solução, prova, né? Prova. Ou demonstração, prova. Então, você começa por aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Você começa analisando por aqui. Isso aqui é a minha f, tá? Eu vou até deixar claro aqui. Seja f de x igual a quem, hein? Que é a minha função. Quem é? 2x menos 3. Tem-se, qualquer que seja x real, tá? Qualquer que seja x real. Aí eu vou relaxar um pouco e vou colocar sempre dessa maneira, em vez daquela maneira pedante que eu sempre escrevo, né? Seja f, a função dada por é a pedante, mas é a forma correta de se expressar, tá? Aqui é a forma econômica. Seja f de x igual a 2x menos 3, qualquer que seja x real. Por quê? Porque é essa função. Então, primeira coisa, tem-se o seguinte. Quem é o módulo de f de x menos 1? Por que f de x menos 1? Porque eu vou trabalhar com isso aqui. F de x menos o L. Quem é o L nesse contexto? Quem é? O L é 1. Quem é o P, à luz da definição? Quem é? Quem é o P? Muito bem dito, o P é o 2. Então, eu vou trabalhar com f de x menos 1. Ó. F de x menos 1, quem é? 2x menos 3 menos 1. Que dá quanto? Que dá
2x menos 4. E fatoração, uma fatoração por uma constante. Eu posso escrever isso como sendo o quê? 2 vezes o módulo de quê? De x menos 2. Ó, o P é o 2. Olha aparecendo o P aqui, ó. O x menos P. X menos P daqui. O P é o 2. E o L? Tá onde? Tá aqui. Então acabou. Acabou. Porque eu tenho que mostrar. Como é que eu mostro que o 1 é o limite de f de x com x tendendo a 2? Eu tenho que mostrar o quê? Olha, vou colocar aqui o que é que eu tenho que fazer. Quem é f de x? Quem é? Vamos nos organizar. Quem é f de x? 2x menos 3. Quem é o P? Quem é? P é 2. Quem é o L? Quem é? É 1. Se eu quero mostrar que 1 é o limite de f de x com x tendendo a 2, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar que, dado epsilon maior do que 0, o dado é o para cada, né? Dado epsilon maior do que 0, né? Dado epsilon maior do que 0, aí eu tenho que exibir um delta maior do que 0, isto é, eu tenho que mostrar que existe um delta maior do que 0. Como é que eu mostro que existe? Eu exibo esse delta, tá? Existe um delta maior do que 0, tal que, tá? Dado f maior do que 0, existe delta maior do que 0, tal que x menos x no domínio da f. Olha, o domínio da f quem é? Quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. Então eu não preciso colocar isso, porque já estou nos reais. Tal que x menos p. Quem é x menos p? X menos 2 menor do que delta, maior do que 0. Implica o quê, hein? Implica f de x, né? Menos 1 menor do que epsilon. É isso que eu tenho que provar. Eu tenho que provar esta proposição aqui. Eu tenho que provar que para todo o epsilon maior do que 0 dado, existe um delta maior do que 0, tal que esta implicação é verdadeira. Mas eu tenho que fazer à luz do que está aqui. E está fácil. Por quê? Porque é o seguinte, daí essa igualdade vale para todo x, o quê? Para todo x real. Daí, dado epsilon maior do que 0, aí eu tenho que provar que existe o delta. Se eu tenho que provar que existe o delta, eu tenho que exibir esse delta, que vai tornar esta implicação aqui verdadeira. Quem vai me dizer como eu devo escolher o delta? Quem é? É essa igualdade aqui. Então, daí, dado epsilon maior do que 0, escolhendo delta igual a quem, hein? Quem é que você acha? À luz do que está feito aqui? Quem? Muito bem. Epsilon sobre 2 tem-se duas coisas. Você entendeu bem, ó? Tem-se. Primeira coisa, eu tenho que encontrar o delta positivo. Olha, se como o epsilon é positivo, primeira coisa que conclui é que delta é positivo. Então, a primeira condição sobre o delta já está satisfeita. E agora eu tenho que mostrar que esta implicação é verdadeira. Eu começo dela, ó. 0 menor que x menos 2 menor do que delta implica. Agora vamos. Isso implica o quê? X menos 2 em módulo menor do que epsilon sobre 2. Mas se x menos 2 em módulo é menor que epsilon sobre 2, duas vezes, muito bem, duas vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon. Mas quem é duas vezes o módulo de x menos 2? Por aqui, ó. Quem é? Quem é? É o f de x menos 1. É o f de x menos 1. Ou seja, tá? Isso aqui é o módulo de f de x menos 1. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte.
que para todo epsilon positivo, escolhendo delta igual a epsilon sobre 2, esse delta é positivo e vale esta implicação. Tá? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer um desenhozinho. Vamos desenhar, né? Fazer um desenho. Você quer que eu desenhe? Quer, né? Então tá aqui, ó. Olha o que é que está acontecendo, ó. Olha o que é que está acontecendo. Está aqui a reta R. Está aqui a reta R. A minha função f vai daqui para cá. Daqui para cá. Está aqui o 1, ó. Está aqui o 1. Vou colocar o 1 bem aqui. E aqui está o 2. O que esta construção está dizendo daqui, desse ponto para cá? Está dizendo o seguinte, que para todo epsilon maior do que 0 dado, ou seja, para toda vizinhança, aquela vizinhança de centro 1 e raio epsilon, né? De centro 1 e raio epsilon, que é a vizinhança o quê? 1 mais epsilon, 1 menos epsilon. Isso é o quê? É o intervalo o quê? Aberto aqui. Para toda vizinhança aqui que eu tomar, porque quando eu dou epsilon, eu estou dando uma vizinhança de centro 1 e raio epsilon. Ok? Existe o quê? Existe um delta maior do que 0, ou seja, existe uma vizinhança aqui, uma vizinhança de centro 2 e raio o quê? Muito bem, e raio delta, tá? Que é um intervalo aberto, mas eu vou pegar o quê? A vizinhança aberta e estrita. De modo que, eu garanto o seguinte, se o x está aqui dentro, f de x cai aonde? Cai aqui. É isso que diz essa implicação. Porque essa implicação está dizendo, se o x menos 2 é menor do que delta e positivo, ou seja, se o x está na vizinhança aberta e estrita de 2 de raio delta, necessariamente o valor f de x está nessa vizinhança aqui, que é a vizinhança. Aí isso reforça o que eu falei nessa definição. Essa definição diz o seguinte, o L é limite de f de x com x tendendo a P, quando eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Aí eu te pergunto, primeiro antes de eu perguntar, deixa eu corrigir isso aqui, viu? Tá? Que aí eu espero que ainda esteja funcionando, tá? Eu te pergunto, tá? Diante do que... Ah, bem, deixa eu só concluir. Isto diz que o quê? Que 1 é o quê? Limite de f de x, que é o f de x, que é o 2x menos 3, de f de x, com x tendendo a quem? A 2. Aí, antes